As concessionárias raramente falam sobre isso, e não é por acaso. Em média, um carro de luxo perde quase metade do seu valor ao longo de 5 anos. Só que os modelos que vamos analisar hoje vão muito além disso. Alguns despencam 60%, 65%, chegando a 70% de desvalorização antes mesmo do fim da garantia. O que você vai ver aqui é um verdadeiro raio-x de 12 carros que fazem o dinheiro evaporar numa velocidade assustadora, como se o bolso tivesse um furo invisível. E já aviso, o primeiro da lista é capaz de mudar completamente a forma como você enxerga qualquer propaganda da BMW que já passou na sua frente. Vale acompanhar até o fim, porque essa informação pode te livrar de uma das decisões financeiras mais dolorosas que alguém pode tomar ao comprar um carro. Seja para quem pensa em adquirir um 0 km, para quem decidiu ir atrás de um usado, o que, diga-se de passagem, costuma ser a escolha mais racional, ou até para quem já tem um desses na garagem. Fica aqui a nossa solidariedade. O mais importante agora é entender, em detalhes, a velocidade com que esses verdadeiros icebergs financeiros derretem diante dos seus olhos. Na posição de número 12 aparece o Ford Expedition. Em um intervalo de 5 anos, esse utilitário esportivo perde pouco mais de 50% do valor original, com uma queda média que passa da casa dos 30 mil em moeda americana, o que ajuda a entender por que ele chama tanta atenção nessa lista. O mais curioso é que este é o único modelo que não pertence oficialmente ao segmento de luxo, mostrando que nem mesmo SUVs grandes de marcas tradicionais escapam da desvalorização quando o preço se aproxima de cifras de 6 dígitos. O Expedition vive em um território desconfortável. Ele custa como um carro de luxo, mas não entrega o prestígio que normalmente acompanha esse tipo de investimento. A atualização visual e tecnológica prevista para a linha mais recente até tenta corrigir o rumo, porém os exemplares atuais estão sofrendo pesado no mercado de usados. Para piorar, os questionamentos recentes sobre a confiabilidade da marca acabam minando ainda mais a confiança de quem pensa na revenda. Quando o comprador olha para essa faixa de preço, a comparação é inevitável. Ou ele busca o peso do nome e do status de modelos como Escalade ou Navigator, ou prefere a reputação de robustez e durabilidade de um Tahoe ou Yukon. O Expedition não se encaixa em nenhum desses extremos. Fica caro demais para ser visto como uma escolha prática e simples, e não entrega imagem suficiente para justificar um valor elevado. Novo, ele costuma sair por algo próximo a 300 e tantos mil reais no mercado brasileiro. Passados 5 anos, esse número despenca para uma faixa que lembra o preço de um sedã médio bem equipado. É o tipo de contraste que dói no bolso, dinheiro de canri em um carro que nasceu para ser o transporte familiar premium. O recado do mercado é direto e difícil de ignorar. A proposta de valor do Expedition não se sustenta quando colocada frente a frente com concorrentes mais consolidados. Na 11ª posição surge o Infiniti QX60, um caso que chega a constranger quando se olha com atenção. Em um período de 5 anos, ele perde mais de 60% do valor original. E o motivo dessa queda é difícil de ignorar. Mecanicamente, ele é praticamente o mesmo carro que o Nissan Pathfinder, que novo custa quase a metade. O mercado de usados já percebeu isso há muito tempo, mesmo que muitos compradores de 0 km ainda fechem os olhos para essa realidade. Na prática, o consumidor paga algo próximo de 100 mil reais a mais apenas por um emblema diferente e um interior um pouco mais caprichado. Esse extra some rapidamente assim que o carro sai da concessionária. Quando avaliamos o QX60 mais recente, a sensação foi de decepção. Sim, o acabamento é superior ao do Pathfinder, com materiais mais agradáveis e um desenho interno mais refinado. Mas nem de longe o suficiente para justificar quase o dobro do preço. O desempenho do motor também não acompanha o valor cobrado, entregando menos do que se espera nessa faixa. Outro ponto que pesa contra é a política de versões. A configuração mais completa do QX60 custa dezenas de milhares de reais a mais do que a versão básica. Em troca, oferece basicamente couro, detalhes estéticos e logotipos espalhados pelo carro. Fóruns de proprietários ainda levantam dúvidas sobre a confiabilidade do câmbio do tipo continuamente variável em modelos mais antigos, o que não ajuda em nada na confiança de revenda. No fundo, o problema é simples. Quem compra novo paga preço de carro premium por algo que, na essência, é um Nissan reembalado. Já o comprador de usado enxerga isso com clareza. Ele prefere levar um Pathfinder por uma fração do valor ou então investir esse dinheiro em um concorrente alemão que realmente transmite sensação de luxo. Preso nesse meio termo, o QX60 acaba sem identidade clara, e os gráficos de desvalorização deixam bem evidente como essa estratégia tem funcionado na prática. Na 10ª posição aparece o Audi Q7,
e aqui o choque vem da forma como o mercado trata um carro que, no papel, faz quase tudo certo. Em um intervalo de 5 anos, a desvalorização passa facilmente da casa dos 60%, um tombo pesado para o maior SUV da marca. O curioso é que isso acontece mesmo sendo um veículo realmente competente. O Q7 não é ruim em nenhum aspecto. É confortável, bem montado, recheado de tecnologia e ainda entrega um comportamento dinâmico acima da média para um utilitário esportivo de 7 lugares. O problema é que, nesse segmento, ser apenas bom não basta. A atualização mais recente trouxe mudanças discretas no visual e um sistema multimídia revisado, mas nada que ataque a raiz da questão. O Q7 sofre por não ter personalidade marcante. Ele entra em um ringue onde enfrenta concorrentes extremamente fortes. O BMW X5 chama a atenção pelo prazer ao dirigir, o Mercedes GLS destaca pelo refinamento, e até dentro da própria casa o Audi Q8 rouba olhares com um design muito mais ousado. Em um mercado tão cheio de opções, quem compra quer algo que se destaque imediatamente. Outro ponto que pesa é o custo de manter esse tipo de veículo. O padrão de manutenção segue a cartilha dos SUVs alemães de luxo, o que significa revisões e reparos caros. E quando chega a hora da revenda, o Q7 não oferece nenhum atributo específico que gere desejo imediato. Ele faz tudo corretamente, mas não é o melhor em nada. O mercado de usados reage exatamente a isso. Quem procura um carro desse porte quer ou o destaque absoluto em algum quesito, ou um preço irresistível. O Q7 não entrega nem uma coisa nem outra. Como resultado, os valores despencam de forma agressiva, mostrando que competência sem diferencial claro raramente se traduz em boa retenção de valor. Na nona colocação entra o Lincoln Navigator L, um exemplo claro de como tamanho e preço não garantem proteção contra a desvalorização. Ao longo de 5 anos, ele perde pouco mais de 60% do valor original, com um prejuízo médio que ultrapassa facilmente a casa das centenas de milhares de reais. É um tombo pesado, especialmente para um SUV que sempre tentou se posicionar como alternativa direta ao Escalade, mas que há décadas acaba vivendo à sombra dele. E o mercado de revenda deixa bem claro que os compradores concordam com essa hierarquia. A Lincoln insiste em apostar em impacto visual e tecnologia chamativa para virar o jogo. Telas gigantes, listas intermináveis de equipamentos e agora, um painel panorâmico enorme na atualização mais recente. Só que nada disso muda o fator principal. O público quer a presença, o status e o peso do nome Escalade. Nem mesmo esse novo interior repleto de telas consegue alterar a percepção no mercado de usados. Para piorar, a linha mais recente eliminou a versão de entrada, fazendo com que o Navigator passe a custar bem acima de R$500 mil quando novo. Isso destrói qualquer argumento racional de custo-benefício. A versão de entre-eixos alongado sofre ainda mais. É caro para comprar e extremamente ingrato na hora de vender. Muitos proprietários só percebem tarde demais que o carro impressiona dentro da concessionária, sob luzes bem posicionadas, mas vira um péssimo negócio quando aparece no pátio de usados. Ali, Escalades com idade e quilometragem semelhantes continuam pedindo valores mais altos, quase sem esforço. A confiabilidade apenas mediana, especialmente quando comparada à do rival direto, também não ajuda em nada a sustentar os preços. Quando o dono percebe que perdeu uma fortuna em apenas alguns anos, aquelas telas enormes e recursos tecnológicos deixam de parecer tão sedutores. E o mais revelador é que, dentro do próprio segmento de SUVs grandes de luxo, a média de desvalorização já é alta. Mesmo assim, o Navigator não consegue sequer ficar abaixo desse índice. O resultado é claro. Muito dinheiro investido no início e uma perda brutal no final, com números que falam por si sobre como essa estratégia tem funcionado. Na 8ª posição está o Cadillac Escalade ESV, e aqui a história dá uma reviravolta interessante. Em um período de 5 anos, a desvalorização passa facilmente de 60%, com uma perda média que gira em torno de mais de R$300 mil quando trazemos esse valor para a realidade brasileira. O detalhe que torna tudo ainda mais doloroso é que estamos falando de um dos SUVs de luxo grandes mais desejados do mercado. Mesmo assim, nem todo esse apelo é capaz de segurar o tombo nos valores. O Escalade é, de fato, um carro bom. As pessoas querem ter um, ele virou símbolo de status, presença e poder. Ainda assim, o dinheiro escorre de forma impressionante. Um concessionário nos Estados Unidos chegou a alertar publicamente compradores sobre a versão esportiva do modelo. Ele mostrou um Escalade V do ano passado anunciado por um valor que, convertido, ultrapassa facilmente R$700 mil.
O mais chocante é que muitos desses carros foram vendidos novos com ágio absurdo, chegando a custar centenas de milhares de reais acima do preço sugerido de fábrica. Na linha mais recente, o Escalade V parte de um valor que já é extremamente elevado, mas algumas concessionárias pedem cifras ainda mais irreais. Quem compra um carro desses novo, pagando ágio, descobre rápido demais que está financeiramente afundado em pouquíssimo tempo. Em cerca de um ano, a perda pode se aproximar de R$500 mil sem esforço algum. A versão ESV convencional até segura um pouco mais o valor do que alguns rivais diretos, mas ainda assim a queda é brutal. Outro fator que pesa contra é a fama nada desejável. O Escalade figura há anos entre os veículos mais visados para furtos e roubos, o que encarece o seguro e afasta parte dos compradores no mercado de usados. Como o próprio vendedor resumiu, a experiência ao volante é excelente, confortável e marcante. O problema é que ninguém escapa da desvalorização de um carro novo, especialmente quando ele custa tanto. Perder centenas de milhares de reais em poucos anos no modelo que deveria ser o topo do segmento deixa claro que isso vai além de uma simples queda de valor. É uma transferência silenciosa de patrimônio que muita gente só percebe quando já é tarde demais. Na sétima posição aparece o Range Rover, e o que mais causa estranheza aqui é justamente a contradição. Em um período de 5 anos, a desvalorização chega a quase 63%, um número difícil de engolir para o principal modelo da Land Rover. Em teoria, ele deveria ter prestígio de sobra para segurar valor. O Range Rover é vendido como o ápice dos SUVs de luxo britânicos, sofisticado, extremamente capaz fora do asfalto e carregado de elegância. Ainda assim, nada disso é suficiente para impedir uma queda agressiva no mercado. Houve um curto intervalo entre 2023 e 2024 em que a lógica pareceu quebrar. Com a nova geração lançada em 2022 e uma forte escassez de unidades, alguns exemplares usados chegaram a ser negociados por valores maiores do que os de carros novos, simplesmente porque ninguém queria esperar meses pela entrega. Nesse período atípico, certos modelos chegaram até a registrar uma valorização próxima de 3%. Mas esse cenário foi apenas um reflexo momentâneo de um mercado distorcido. Passado esse episódio, tudo voltou ao padrão conhecido. Os Range Rover atuais voltaram a perder valor em ritmo acelerado, acompanhando a mesma trajetória dura de praticamente todos os SUVs de luxo desse porte. E existe um motivo que pesa mais do que qualquer outro: a reputação de confiabilidade. Relatos de proprietários frequentemente passam a sensação de que eles estão participando de testes em tempo real de soluções técnicas complexas demais. Quando um utilitário esportivo de alto padrão exige visitas constantes à oficina, o comprador de usado automaticamente pede descontos pesados para compensar possíveis dores de cabeça futuras. O resultado é previsível. O Range Rover impressiona pelo visual, entrega uma condução refinada quando tudo funciona como deveria, mas faz o dinheiro desaparecer em uma velocidade assustadora. Esse é o chamado imposto do luxo britânico, cobrado não na compra, mas ao longo do tempo, silenciosamente, na forma de desvalorização acelerada. Na sexta posição entra o Tesla Model X, e aqui o cenário fica ainda mais desconfortável. Em um intervalo de 5 anos, a desvalorização ultrapassa 63%, com uma perda média que passa facilmente da casa das centenas de milhares de reais. O dado fica ainda mais pesado quando se observa o curto prazo. Em cerca de 3 anos, metade do valor já foi embora. Para um modelo que está no mercado há mais de uma década, isso levanta vários alertas. O tempo não tem sido gentil com o Model X. As atualizações ao longo dos anos foram mínimas, e isso pesa diretamente na percepção de valor. Some a isso o desgaste da imagem pública da marca e de seu fundador, e o impacto na revenda fica evidente. As famosas portas tipo asa de falcão impressionam em qualquer estacionamento ou evento social, mas esse encanto some rápido quando se descobre o custo absurdo para manter esse sistema com o passar do tempo. Cada sensor, motor e ponto de calibração vira um risco financeiro, algo que compradores de usados já colocam na ponta do lápis antes mesmo de fazer uma proposta. Desde a reestilização aplicada alguns anos atrás, praticamente nada mudou de forma relevante. Enquanto concorrentes avançaram em acabamento, tecnologia e eficiência, o Model X ficou parado no tempo. Mesmo com incentivos fiscais ainda disponíveis em alguns mercados, isso pouco consola quando o proprietário vê uma fortuna desaparecer. As dúvidas sobre qualidade de montagem também continuam rondando o modelo, especialmente nos exemplares mais antigos.
Desalinhamentos de carroceria, ruídos internos e falhas elétricas são temas recorrentes em relatos de donos. Projeções de mercado indicam que, após 5 anos, o Model X mantém menos da metade do valor original, e em um horizonte de 10 anos esse número cai para algo próximo de 1/5. Em termos práticos, um SUV elétrico que custou perto de R$500 mil novo pode valer pouco mais de 100 mil após uma década. Existe uma janela considerada menos dolorosa para a troca, geralmente entre o 3º e o 4º ano de uso. Passado esse ponto, a perda acelera enquanto aqueles mecanismos complexos das portas se transformam em verdadeiras bombas relógio financeiras, prontas para gerar reparos que podem custar o preço de um carro popular inteiro. Na quinta colocação aparece o Infiniti QX80, e aqui a situação fica difícil de defender. Em 5 anos, a desvalorização chega a cerca de 65%, com uma perda média que ultrapassa facilmente a marca dos R$250 mil quando trazida para a realidade brasileira. O motivo do tombo é conhecido por todo mundo que acompanha minimamente o mercado. Por baixo da carroceria, o QX80 é basicamente um Nissan Armada, e os compradores sabem muito bem disso. A geração anterior já nasceu envelhecida. Era baseada em uma plataforma criada antes mesmo da popularização dos smartphones, entregava consumo elevado de combustível e desempenho abaixo dos rivais diretos. A renovação completa só veio muitos anos depois, o que acabou selando o destino dos modelos mais antigos. Mesmo com a chegada da nova geração tentando reposicionar o produto, o estrago na imagem e nos valores de revenda já estava feito. Curiosamente, relatos de proprietários indicam que, após a correção de problemas iniciais em versões mais antigas, o conjunto mecânico se mostrou bastante confiável. Alguns donos descrevem o carro como extremamente robusto no dia a dia. E é justamente isso que torna a perda de valor ainda mais amarga. Quem compra novo paga preço de Infiniti, mas recebe algo muito próximo da confiabilidade de um Nissan comum. Com o tempo, aquele extra, cobrado pela marca simplesmente desaparece, como orvalho ao sol. O motor 8 cilindros aspirado até desperta interesse entre entusiastas, mas isso não é suficiente para sustentar preços no mercado de usados. Em apenas 2 anos, quase metade do valor já se perde. E quando o consumidor percebe que pode levar praticamente o mesmo veículo, com outro emblema, pagando centenas de milhares de reais a menos, a conta não fecha. Essa é exatamente a reflexão feita por quem compra usado. O resultado é claro, QX80s encalhados nos pátios, enquanto rivais mais desejados seguem girando com muito mais facilidade. Na quarta posição surge o Nissan Leaf, e aqui a situação deixa de ser apenas ruim para se tornar um verdadeiro alerta. Nos modelos mais recentes, a perda de valor ao longo de 5 anos já passa facilmente de 60%. Mas quando olhamos para os primeiros anos de produção, o cenário é ainda mais extremo. Unidades fabricadas no início da trajetória do modelo chegam a perder mais de 90% do valor original. É um colapso completo. E existe um motivo claro para isso. O Leaf ficou barato no mercado de usados não porque seja uma grande oportunidade, mas porque, em muitos casos, pode custar mais para consertar do que realmente vale. O Leaf é o exemplo mais puro da armadilha do elétrico barato. Encontrar unidades antigas rodando por valores muito baixos parece tentador à primeira vista. Só que essa sensação dura pouco. A substituição do conjunto de baterias nos modelos mais antigos custa facilmente mais do que o próprio carro. Os primeiros Leafs, equipados com baterias de capacidade reduzida, foram vendidos novos por valores que hoje equivaleriam a mais de R$150 mil. Atualmente, esses mesmos carros mal passam da casa de R$10 ou R$12 mil. Isso representa uma desvalorização próxima de 92%. Na prática, o comprador está levando algo que se aproxima mais de sucata com rodas do que de um automóvel funcional. O grande vilão dessa história é o sistema de resfriamento. A primeira geração do Leaf utiliza apenas refrigeração passiva a ar para as baterias, sem qualquer controle ativo por líquido. Em regiões de clima quente ou em carros que passaram por recargas rápidas frequentes, a degradação acontece em ritmo acelerado. Há relatos de proprietários mostrando baterias com pouco mais da metade da capacidade original mesmo em carros com quilometragem muito baixa para a idade. Isso transformou o Leaf em um estudo de caso negativo dentro do universo dos elétricos. As gerações mais novas, lançadas anos depois, corrigiram parte desses problemas e se mostram menos frágeis. Ainda assim, continuam perdendo mais de 60% do valor em 5 anos. Em grande parte porque o mercado aprendeu com o passado. Quem compra hoje já inclui na conta o risco de ter que trocar baterias no futuro. E é aí que a armadilha se fecha de vez.
Aquele Leaf extremamente barato deixa de parecer uma barganha quando você percebe que ele pode exigir um investimento em baterias várias vezes maior do que o preço pago. Sem um conjunto de bateria saudável, o carro praticamente não tem valor, porque ninguém quer um elétrico à beira do fim da vida útil. Na terceira posição entra o Tesla Model S, e aqui a situação é especialmente dura de digerir. Em um intervalo de 5 anos, a perda de valor chega a cerca de 65%, com um prejuízo médio que ultrapassa facilmente a casa dos R$250 mil quando trazido para o contexto brasileiro. Se o horizonte for ampliado para 7 anos, a desvalorização se aproxima de 70%. É um cenário brutal, e a principal razão não está no carro em si, mas na estratégia da própria fabricante. A Tesla tem o hábito de reduzir os preços dos modelos novos de forma recorrente, e isso destrói instantaneamente o valor dos usados. Um proprietário relatou recentemente uma situação quase absurda. Em pouco mais de uma semana, o valor de troca do seu Model S despencou dezenas de milhares de reais. O carro era o mesmo, a concessionária era a mesma, nada havia mudado, exceto o fato de a Tesla ter anunciado mais um corte nos preços dos veículos novos. Em questão de dias, o que ele acreditava ser um bom patrimônio virou algo muito menos valioso, sem que ele tivesse feito absolutamente nada de errado. Logo no primeiro ano, a queda de valor já é uma das piores do mercado, superando facilmente um terço do preço original. E os modelos com cerca de 5 anos sofrem ainda mais por serem anteriores à reestilização aplicada há alguns anos atrás, o que os torna menos atraentes frente às versões atualizadas. Esse comportamento errático nos preços faz com que o mercado de usados do Model S seja extremamente imprevisível. Comprar em um mês pode significar perder uma fortuna no mês seguinte apenas porque a marca decidiu reposicionar valores. Além disso, a imagem da Tesla também tem sido afetada por fatores externos, incluindo o envolvimento político de seu principal executivo, o que pesa na percepção do público e acaba refletindo na revenda. O Model S chegou ao mercado com a promessa de ser um dos automóveis mais importantes do século atual. Em vez disso, acabou se tornando um exemplo claro dos riscos da desvalorização comandada pelo próprio fabricante. Um carro comprado novo por algo em torno de R$450 mil pode ser vendido anos depois por menos de 200 mil. Em 7 anos, a perda chega a níveis que superam praticamente todos os veículos analisados no estudo, deixando claro como essa dinâmica tem impactado quem acreditou no modelo como investimento. Na segunda posição aparece o Maserati Ghibli, e aqui o relato beira o inacreditável. Em um período de 5 anos, a desvalorização varia de algo próximo a 65% até quase 70%. A perda média ultrapassa facilmente a casa dos R$350 mil quando adaptada à realidade brasileira. O choque vem quando muitos proprietários descobrem tarde demais que, por baixo do visual italiano e do emblema sofisticado, existe uma base técnica compartilhada com o Chrysler 300. Ou seja, paga-se preço de carro exótico europeu por uma estrutura de sedã americano comum. Essa ficha costuma cair com força no momento da revenda. Relatos de donos ajudam a entender o tamanho do problema. Um proprietário de um Ghibli com tração integral, já com quilometragem elevada, contou que decidiu trocar o carro justamente por causa do uso acumulado. A surpresa veio quando praticamente nenhuma concessionária demonstrou interesse. Uma grande rede de compra de usados ofereceu um valor equivalente ao que pagaria por um sedã coreano antigo, com muito mais quilômetros rodados. Para fechar negócio, ele teria que dobrar o valor da parcela mensal. Nas palavras dele, algo difícil até de acreditar. Outro caso chama ainda mais atenção. Em apenas 2 anos de uso, um dono relatou ter gasto dezenas de milhares de reais apenas em visitas à oficina. Isso sem sequer considerar a queda brutal no valor de mercado. A dificuldade para manter o carro não se resume aos custos. A disponibilidade de peças e assistência técnica é limitada. O número de concessionárias da marca é pequeno, o que significa espera longa, preços elevados e pouca flexibilidade quando algo dá problema. O resultado final é cruel. O Ghibli perde mais dinheiro em 5 anos do que muitas pessoas ganham ao longo de vários anos de trabalho. É a maior perda absoluta de toda esta lista. Visual italiano, design elegante e promessa de exclusividade não conseguem esconder a base técnica comum. O mercado de usados enxerga isso com clareza. Concessionárias evitam esses modelos porque a margem de lucro é mínima e o risco é alto. O que começa como um sonho de luxo europeu acaba se transformando em uma sequência de parcelas altas, manutenção cara e praticamente nenhuma valorização residual. Na primeira posição está a BMW Série 7, e aqui não existe discussão.
Em 5 anos, a desvalorização passa de 67%. A perda média gira em torno de centenas de milhares de reais quando trazida para o contexto brasileiro. O choque começa cedo. Só no primeiro ano, quase um terço do valor original desaparece. É dinheiro demais indo embora rápido demais. O constrangimento é maior porque estamos falando do carro-chefe da BMW, o topo da pirâmide da marca. Ainda assim, ele perde valor mais rápido do que praticamente qualquer outro modelo de luxo ainda à venda. A Série 7 acaba se tornando o resumo perfeito de tudo o que pode dar errado na posse de um sedã de alto padrão. É caro para comprar, custa muito para manter, o seguro é elevado e qualquer reparo simples vira uma despesa pesada. O mercado de usados sabe disso melhor do que ninguém. Estudos de mercado mostram que há uma probabilidade alta de o carro exigir reparos relevantes ao longo de 10 anos de uso, com custos que ultrapassam facilmente alguns milhares de reais em uma única intervenção. E o mais irônico é que isso não foge muito do padrão do segmento, o que apenas reforça o quão problemáticos os sedãs de luxo se tornaram quando o assunto é confiabilidade. Ao longo de uma década, os gastos apenas com manutenção superam com folga os de concorrentes diretos, transformando a experiência de posse em um exercício constante de paciência. A complexidade técnica agrava ainda mais a situação. O sistema de tração integral da BMW, cheio de componentes e soluções sofisticadas, adiciona novas camadas de risco. Mais peças significam mais pontos potenciais de falha. Não é raro encontrar relatos de proprietários que precisaram trocar conjuntos de suspensão caríssimos em carros que, na troca, já valiam quase nada. A conta simplesmente não fecha para o dono. Fecha apenas para quem vive de manutenção. Um caso real ajuda a ilustrar esse cenário. Um proprietário adquiriu uma Série 7 seminova, com quilometragem relativamente baixa, por um valor muito inferior ao preço original de lançamento. Mesmo assim, em poucos anos, a diferença entre o preço pago novo e o valor de mercado virou um abismo. Mais de 2/3 do valor inicial evaporaram antes mesmo de o carro atingir uma quilometragem que seria considerada normal para a aposentadoria mecânica. Quando se coloca tudo no papel, o resultado assusta. A perda no valor de mercado somada aos custos de manutenção ao longo do tempo representa um montante suficiente para comprar um sedã médio premium inteiro. E isso sem considerar seguro, combustível ou outros gastos do dia a dia. É por isso que a Série 7 ocupa o topo desta lista. Não por falta de conforto, tecnologia ou prestígio, mas porque nenhum outro modelo consegue transformar luxo em prejuízo de forma tão eficiente quanto ela. A Série 7 enfrenta uma tempestade perfeita. Quem compra carro de luxo no mercado de usados não valoriza os recursos sofisticados da mesma forma que o comprador de 0 km. O que essas pessoas enxergam é um sedã alemão extremamente complexo, caro de manter e que, na troca, vale muito pouco. Enquanto isso, o Mercedes Classe S consegue segurar melhor os preços graças ao prestígio superior, o Genesis G90 entrega um nível altíssimo de qualidade por bem menos dinheiro e o Lexus LS construiu fama justamente pela confiabilidade acima da média. A Série 7 não vence em nenhum desses pontos. Ela só lidera em uma coisa, a velocidade com que perde valor. E isso é especialmente doloroso porque estamos falando do modelo mais importante da BMW, um carro que carrega décadas de tradição em engenharia e refinamento. Nada disso, porém, tem peso quando centenas de milhares de reais desaparecem em apenas 5 anos. É o campeão da desvalorização que ninguém quer assumir. Esses casos escancaram uma verdade incômoda. Carro de luxo é um péssimo lugar para estacionar dinheiro, mas pode ser um terreno incrível para quem sabe comprar usado. Um exemplo deixa isso claro. Uma Série 7 com cerca de 3 anos pode ser encontrada por valores próximos aos de um sedã médio bem equipado. Para o primeiro dono, foi um desastre financeiro. Para quem entra depois, com um bom mecânico de confiança, pode ser um negócio excelente. O mesmo vale para aquele navegador alongado que perdeu centenas de milhares de reais em poucos anos. O prejuízo de alguém vira a chance de outro dirigir um carro que custava uma fortuna pagando o valor de carro comum. Mas os dados mostram algo ainda mais amplo. Veículos elétricos estão despencando em valor porque a tecnologia evolui mais rápido do que o ciclo de posse. Sedãs de luxo perderam espaço para SUVs no gosto do público, mas continuam sendo produzidos em volumes altos. Marcas italianas seguem tropeçando em confiabilidade.
E estratégias agressivas de preço por parte de fabricantes, especialmente no mundo elétrico, conseguem destruir o valor de revenda praticamente da noite para o dia. Seja você alguém pensando em comprar um carro de luxo novo ou alguém caçando oportunidades no mercado de usados, agora está claro que esses 12 modelos representam algumas das formas mais rápidas de perder dinheiro sobre 4 rodas. E se esse mergulho no mundo da desvalorização chamou sua atenção, você precisa ver o próximo conteúdo. Temos um vídeo mostrando 10 picapes que vão despencar de valor em breve, algumas delas perdendo dinheiro ainda mais rápido do que esses carros de luxo. Vale conferir agora, antes que a sua também entre para o rol da vergonha da desvalorização.